Sala de aula e foco. Trabalho da aluna Jaciara Santiago, para o curso de especialização Matemática na Prática da UFES. Análise da dissertação, História da Matemática em livros didáticos de matemática dos anos finais do ensino fundamental, da aluna Wilza Maria Adão Lopes Teixeira, para o mestrado em ensino de matemática. A motivação da pesquisadora para realizar o trabalho foi investigar quais conteúdos de história da matemática chegam aos estudantes da educação básica, por meio dos livros didáticos, aprovados no Programa Nacional do Livro Didático. A escolha desse tema se deve à relevância do PNLD, que alcança uma ampla base de estudantes e professores em todo o Brasil, sendo uma importante fonte de acesso à história da matemática. A pesquisa buscou analisar o ciclo de avaliação mais recente dos livros didáticos, o PNLD 2020, com foco nas coleções utilizadas nos anos finais do ensino fundamental. O propósito principal da pesquisa foi mapear e descrever as inserções de história da matemática, presentes em livros didáticos de matemática, dos anos finais do ensino fundamental, aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático, 2020. A pesquisadora visou compreender como a história da matemática é utilizada nesses materiais e que tipo de informações históricas sobre matemática chegam aos estudantes. Os objetivos específicos da pesquisa foram: realizar uma revisão bibliográfica sobre a relação entre história e ensino, identificar e registrar informações históricas nas inserções dos livros didáticos, analisar os dados coletados e interpretar os resultados. O referencial teórico da pesquisa está embasado principalmente nas discussões sobre a integração da história da matemática com o ensino de matemática. A pesquisadora se apoia em diversos autores que discutem a importância dessa integração para a educação matemática, com ênfase em trabalhos como os de Seirão, Roque, Miguel e Miorim, que destacam as diferenças entre uma abordagem tradicional da história da matemática e uma abordagem atualizada e contextualizada. A fundamentação teórica aborda questões historiográficas, epistemológicas e pedagógicas, com o objetivo de investigar como a história da matemática pode ser utilizada de maneira significativa para o aprendizado dos estudantes, sem cair em anacronismos ou na mera apresentação de fatos históricos descontextualizados. O trabalho também se baseia em estudos sobre as funções didáticas das inserções de história da matemática em livros didáticos, como as pesquisas de Pereira e Bifi, que analisam como a história estou. A metodologia aplicada na pesquisa seguiu uma abordagem mista, com elementos qualitativos e quantitativos. Inicialmente, a coleta de dados foi realizada a partir da análise de 3 coleções de livros didáticos, aprovados no Programa Nacional do Livro Didático, 2020. As inserções de história da matemática nesses livros foram catalogadas e descritas utilizando um formulário adaptado do Grupo Schemate, no Google Forms. O formulário foi estruturado em 11 blocos de perguntas que registravam detalhes das inserções, como coordenadas temporais, personagens históricos e funções didáticas. Posteriormente, as informações foram analisadas estatisticamente, com auxílio de um software, para visualizar os dados em tabelas e gráficos, complementando a análise qualitativa que se focou em categorias de narrativa histórica e função didática das inserções. Essa metodologia permitiu a sistematização das inserções e uma análise crítica de como a história da matemática está presente, e Os principais resultados da pesquisa indicaram que as inserções de história da matemática presentes nos livros didáticos são majoritariamente focadas em personagens históricos masculinos, brancos e europeus,
com pouca representatividade feminina. Em termos quantitativos, 34,2% foram classificadas como História da Matemática e Estratégia Didática, que tem o potencial de auxiliar no desenvolvimento do raciocínio matemático. Isso é visto como positivo para a prática em sala de aula, uma vez que essas inserções podem promover uma melhor compreensão dos conceitos matemáticos. Além disso, as inserções que desempenham as funções de elucidação dos porquês e elucidação do para quê também contribuem para uma maior clareza na aplicação prática dos conteúdos matemáticos, respondendo a dúvidas frequentes dos alunos sobre a relevância do que está sendo ensinado. No entanto, apesar desse potencial, a pesquisa identificou que essas inserções poderiam ser mais valorizadas nos livros didáticos analisados. O estudo apresentou uma série de descobertas importantes e reflexões sobre o uso da história na prática do ensino de matemática. Ao investigar 3 coleções de livros didáticos voltados aos anos finais do ensino fundamental, a pesquisa buscou mapear e descrever como a história da matemática é utilizada como ferramenta pedagógica. Além do já exposto anteriormente sobre representatividade geográfica e de gênero, salientamos que as inserções mais recorrentes envolvem conteúdos relacionados a números e operações, destacando contribuições matemáticas relevantes ao longo da história. Embora muitas inserções sejam ricamente ilustradas e bem contextualizadas, uma parte significativa delas ainda se concentra apenas em dados biográficos e históricos, sem uma forte conexão com o conteúdo matemático. Este estudo contribui significativamente para o debate sobre a integração da história da matemática no ensino. Ele oferece um mapeamento detalhado de como essa integração ocorre nos livros didáticos amplamente distribuídos no Brasil, revelando tanto potencialidades quanto lacunas. Uma contribuição importante está na evidência de que as inserções de história da matemática, quando usadas estrategicamente, podem não só humanizar o ensino de matemática, mas também facilitar a compreensão dos conceitos. Isso reforça sua relevância como ferramenta para o desenvolvimento do pensamento matemático, o que pode inspirar novos olhares e práticas em sala de aula. Apesar das contribuições, o estudo apresenta algumas limitações. A primeira está na delimitação do corpus de análise, restrito a 3 coleções de livros didáticos. A inclusão de um número maior de livros poderia fornecer uma visão mais abrangente. Além disso, a pesquisa focou nos anos finais do ensino fundamental. Também, como as análises se basearam em material impresso, não foi possível avaliar o impacto real das inserções na aprendizagem dos alunos ou a forma como os professores utilizam esses materiais. Futuras pesquisas poderiam expandir o escopo de análise para incluir livros de outras etapas da educação ou até materiais internacionais para comparação. Outro campo promissor seria investigar a aplicação prática dessas inserções em sala de aula, observando como os professores utilizam essas ferramentas e como os alunos reagem a elas. Além disso, pesquisas que enfoquem a criação de novos materiais didáticos, com uma abordagem mais inclusiva e multicultural da história da matemática, poderiam fornecer soluções práticas para os desafios identificados neste estudo.
Em suma, este estudo reforça a importância de uma abordagem crítica e bem estruturada da história da matemática no ensino. O uso de inserções históricas tem o potencial de enriquecer a aprendizagem, mas isso exige um planejamento cuidadoso que vá além de meras curiosidades históricas. A história da matemática pode ser uma poderosa aliada na construção de uma visão mais crítica, inclusiva e engajada da matemática, tanto para professores quanto para alunos. Para isso, é necessário repensar as formas como esses conteúdos são apresentados nos materiais didáticos e como são explorados nas salas de aula, para que contribuam de forma efetiva para o desenvolvimento do raciocínio matemático e para a compreensão de sua relevância histórica e cultural.